Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 167 e quero saber aqui ao vivo se vocês estão me ouvindo bem. Tudo certo? Mais um tema aqui inédito hoje com o assunto fexofenadina, Allegra. Como funciona esse antialérgico que não causa sono? Vocês me pediram esse tema que há muito tempo aqui falou: professor, você não está falando sobre anti-histamínicos. E a gente ontem lançou uma enquete, colocamos ali 4 opções de classes muito distintas e assim venceu disparado aí a fexofenadina, o antialérgico mais consumido no mundo. Então, uma aula que hoje você vai anotar muita coisa, tem muita história aqui por debaixo dos panos, que normalmente também não dá tempo de ser falado dentro de uma aula clássica de graduação sobre os antialérgicos. Então, a gente vai entender aqui detalhes muito relevantes, né, importantes da fexofenadina. Tudo certo? Me ouvindo bem? Maravilha. Eu preciso dar aqui alguns avisos. Coloquem também, claro, seus comentários sobre a aula embaixo. Se inscreva no canal. Muita gente assiste, nem se inscreve, nem deixa um like aí. Então faça isso. Se inscreva no canal para quê? Para a gente conseguir também alcançar o maior número de pessoas possível que possam entender mais sobre os medicamentos. Não apenas os profissionais de saúde, mas também nossos queridos pacientes, porque o nosso objetivo aqui é incentivar o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. Muito bom saber que temos muitos colegas aqui, ó, da Bahia, de São Paulo. Coloca aí a cidade onde você está assistindo essa aula, Vitória da Conquista, pertinho aí da cidade onde meu pai nasceu, né? Meu pai morou muito tempo em Brumado, aí ó, Ceará, maravilha. Talvez tenhamos até colegas de outros países também assistindo essa aula ao vivo, até porque é uma substância extremamente consumida na Europa e também nos Estados Unidos, disponível em até supermercados. É isso mesmo. Fexofenadina é tão disponível que no Walmart e companhia existem nas gôndolas. Vamos lá. Então, Ceará aqui, estou vendo muitos colegas, eu preciso dar alguns avisos para vocês na aula de hoje, antes da gente começar a aula. Primeiro, em relação aos nossos eventos presenciais. Estivemos aí em Maceió na quinta-feira, na sexta-feira volto para Vitória, fui depois para Fortaleza no sábado, no domingo tivemos um evento aqui em Vitória, e hoje aula ao vivo, e na próxima sexta-feira estarei embarcando para Anápolis, o polo farmacêutico do Brasil, para o grande evento do ICTK Station, que vai acontecer no sábado, com vários players da área da farmácia e também players da área da medicina, como o médico Drauzio Varella, também Átila Yamarino, como biólogo, e o filósofo Leandro Carnal. Se você então vai participar do CTK Station, eu te espero lá nesse próximo sábado, tá bom? E se você tiver interesse, talvez restam algumas vagas, procure aí o ICTQ lá pelo Instagram, Farma ICTQ Farma, alguma coisa assim, agora não me recordo em detalhes. Ok?
Segundo aviso que eu preciso dar é em relação às aulas da comunidade. Essa semana a gente tem mais uma aula exclusiva sobre microcirculação. Estamos aí numa pegada de uma grande série sobre a área da fisiologia cardiovascular. E também temos o nosso terceiro encontro da formação em interações medicamentosas, que vai acontecer na próxima quarta-feira. Então é muita atividade nessa semana e eu conto aí com a presença de vocês que são membros da comunidade e também que estão fazendo a formação em interações. O último recado que eu preciso dar é a nossa surpresa para o mês de outubro. Estamos preparando aqui uma série exclusiva fazendo alusão à farmacologia do sistema nervoso autônomo. É uma pedra no sapato de muito graduando, de muita gente que formou, confunde receptor alfa com beta, com muscarínico, nicotínico, noradrenalina, porque não faz vínculo com o nosso cenário do cotidiano. Então eu pretendo, através de 4 dias, lançar para vocês aqui desafios de entendimentos relacionados ao nosso dia a dia, na área cardiovascular, gastrointestinal, sistema urinário, na área da oftalmologia, da otorrinolaringologia, muita coisa aqui, 4 dias, e eu vou anunciando aqui para vocês ao longo do tempo. Vocês já podem colocando aqui embaixo nos comentários qual o assunto que você gostaria que eu mais abordasse nessas são 4 dias, né? De segunda até quinta-feira, para a gente falar somente sobre farmacologia do sistema nervoso autônomo. Vai ser sensacional. Beleza? Muita gente aqui pedindo, né? Esse tema a gente vai fazer de uma forma diferente, com uma série, dando aquela alusão de um filme, né? De um grande documentário. Ah, e você aprender de uma forma muito lúdica, tá bom? Olha aí o pessoal agradecendo. Vamos lá, ó, alguns aqui, ó. Eu cancelei minha assinatura, mas quero voltar para a comunidade. Aí somente em outubro que a gente vai novamente abrir, ou então entre em contato com a nossa equipe. Vamos para a nossa aula então de hoje. Assunto já iniciando agora, fexofenadina. Como funciona esse antialérgico que não causa sono? Pode convidar mais colegas aí para a nossa aula inédita de hoje e me apresentando já para aqueles colegas que não me conhecem. Sou o professor Tiago de Mello, pós-doutor em farmacologia, com mestrado e doutorado em ciências fisiológicas e graduado em farmácia na Federal de Ouro Preto. Sou pesquisador na Universidade de Vila Velha, com a minha equipe, né, desenvolvemos pesquisa na área de fisiologia e farmacologia translacional e sou bolsista em produtividade pelo CNPq. O nosso objetivo aqui sempre é incentivar o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. Beleza? Olha só, hoje na aula eu vou ver muitos comentários de vocês, mas deixem as perguntas para o final. Vamos aqui alinhar. Eu sei que existe um certo delay de mais ou menos 30 segundos enquanto eu falo e você depois escreve, mas deixe as suas perguntas para o final, caso eu não tenha falado detalhes que você deseja, né, sobre a fexofenadina. Estou achando difícil porque vai ser uma hora de muita viagem a respeito do famoso Alegra. Quem aqui nunca usou, né? Eu vou fazer agora uma pergunta inicial. Como é que está o tempo aí, na tua cidade? Tá frio? Tá seco? Tá quente? Tá cheio de poluente? Tá úmido ou seco? Provavelmente tá seco, né? Entrei em contato agora com a minha irmã, que mora na Europa. Em Portugal também muito problema de incêndio, muita seca, e então é um cenário que não está circunscrito ao Brasil. A gente tem que ficar atento aí a essas mudanças climáticas, né? Que estão acontecendo em alta intensidade. E diante dessa muita fumaça, como o pessoal está falando, quente, né? Frio e seco, é claro que os distúrbios respiratórios começam a eclodir com mais facilidade. Então, os problemas de rinite, da rinite pode se evoluir para quadros de sinusite. Os problemas respiratórios é apenas um braço desses problemas alérgicos, que também podem estar vinculados à picada de insetos, a dermatites, a urticárias. E tudo isso tem relação com a nossa aula de hoje, né? Então, às vezes aqui, ó, num simples teste de alergia a alimentos, outras substâncias como fezes de ácaros ou pólen, né? A gente vai vendo aqui as pápulas sendo formadas e até mesmo os problemas mais graves de choque anafilático, como acontece com algumas pessoas ao se expor a frutos do mar, como por exemplo também o camarão. Então veja aqui, o que tem em relação aqui a urticária, choque anafilático, a problemas respiratórios, todos eles têm um gatilho em comum. E esse gatilho eu vou mostrar aqui inicialmente através de um videozinho, né, para você acompanhar aqui comigo. Lá na pele, a gente tem a nossa vasculatura e a gente já marca aqui um grande ator da história de hoje.
vão ser chamados de mast cells ou de mastócitos. Os mastócitos e os basófilos são as células principais envolvidas em processos alérgicos. É claro que existem as outras, mas ela a gente vai chamar do grande atacante, porque é ela que libera grandes quantidades de histamina, como você vai ver aqui nesse vídeo comigo. Então, quando os mastócitos são incentivados a liberar os seus grânulos, boa quantidade de histamina vai sendo liberada para esse meio, e a histamina é repleta de atividades vasodilatadoras, de aumento de permeabilidade capilar, de aumento de efeitos de dor também, pelos estímulos dos nossos receptores. Então, essa manifestação clássica que a gente acompanha de dor, de prurido, de vasodilatação, de edema local, tudo isso está contido dentro de uma grande farmacinha que nós temos, chamado de mastócitos, né? Então, alguns aqui falam, nossa, dói demais o braço, os mastócitos sofrem degranulação, e essa é a palavra correta, muito bem, não é desgranulação, o Ricardo escreveu aqui muito bem. Então, quando a gente vê esse filminho, fica mais fácil entender quem é o principal culpado da história e onde que a fexofenadina vai atuar. Então, a aula de hoje não tem o foco apenas voltado para a molécula fexofenadina. É claro que a gente vai ter que falar de alergia, e isso vai ser uma forma maravilhosa de aprendizado, de revisão para muitos colegas aí que talvez estejam longe das clássicas salas de aula ou de um livro, né? Então, que hoje seja um momento muito proveitoso para você. Aqui a gente tem um mastócito que está inativo, está descansando. Mas quando a gente observa esse mastócito por microscopia eletrônica, esses grânulos aqui estão lotados de histamina, substância P, proteases, heparina. Está esperando o momento certo de liberar tudo isso. De fazer um Hadouken, né? De liberar grande quantidade. Então, quando nós temos o mastócito ativado, ele já muda completamente a sua estrutura de membrana e os grânulos vão sendo dispensados aqui, ricos nesses conteúdos, como eu citei. É bom já observar que a quantidade de grânulos reduziu. Você vai ver que alguns aqui se fundem e a gente pega no flagra aqui alguns que estão fora desse ambiente da membrana, ou seja, foi liberado para interagir com seus receptores, com as células vizinhas que estão ali ao redor dos mastócitos. Você não encontra mastócito no hemograma, até porque é um tipo de granulócito presente nos tecidos. Porém, basófilos você encontra no hemograma, em quantidade muito pequena, mas é ele então que trafega ao longo do sangue e também pode fazer a liberação de histamina. Então é bom fazer esse lembrete, né? Temos os basófilos e eosinófilos no sangue, enquanto os mastócitos se encontram nos tecidos, tá? Então esse é o cenário, ora sem liberação, guardando para o momento certo, e ora permitindo uma expulsão que pode ser exagerada, culminando com os quadros clássicos de alergia. É claro que a gente já chega numa imagem aqui muito forte, importante, publicada na Nature, e você vai revisar comigo quando então nós nos expomos aos alérgenos. Pode ser uma picada de abelha, pode ser o pólen, pode ser um fármaco, né? Mas esse alérgeno ele pode entrar primeiramente em contato com células apresentadoras de antígeno, que está aqui, ó, como células dendríticas. E essa célula tem um braço. Esse bracinho se chama MHC, MHC de classe 2. Ele vem aqui e apresenta para uma célula chamada TH2. Essa célula aqui é a grande organizadora do sistema. É um tipo de linfócito T. E ele agora estimula a produção de anticorpos lá nos linfócitos B, chamados de plasmócitos. São eles que secretam grandes quantidades do anticorpo chamado IgE. Agora que eu estou entendendo porque tantas vezes nas clínicas, nos consultórios, nos hospitais se fala de IgE. IgE se trata de um tipo de anticorpo que faz parte das respostas de alergias. Nós temos 5 tipos diferentes de anticorpos: IgG, IgA, IgM, IgE e IgD. E o IgE está muito envolvido com respostas alérgicas. É esse IgE que pode bater um papo com os alérgenos. Eles possuem agora uma ligação específica para o alérgeno que foi apresentado, ok?
E nessa alta quantidade aqui de anticorpos, eles têm a chance também de se ancorar. Ancorar em quem? Nos mastócitos. No momento em que ocorre aqui o ancoramento nesses mastócitos, existe chance agora de uma cascata de ativação ser deflagrada e agora uma enorme quantidade, veja aqui, ó, histamina, leucotrienos, prostaglandinas, proteases, uma boa quantidade de produtos que culmina com processos de asma, de urticária, de coriza, de conjuntivite, mas tudo aqui nós temos algo em comum, pessoal, é o mastócito promovendo a liberação desses conteúdos. É interessante que, se esse indivíduo for exposto novamente ao mesmo alérgeno, eu não preciso passar por todas as etapas novamente, porque aqui eu fiz o meu primeiro contato. Agora que eu já conheço a figura, aí nós temos um problema. Se eu já conheço, a quantidade de IgE produzida pode ser ainda maior, a chance de ligação com o alérgeno se amplifica, então a tendência é que cada vez que eu me exponho ao alérgeno, eu tenha maior intensidade de resposta e prolongamento, é por mais tempo, porque eu tenho agora já uma memória imunológica a ser desenvolvida contra este alérgeno. E isso faz você entender porque às vezes num primeiro momento eu fiz uma boa exposição ao camarão, mas depois alguém que comeu uma coxinha que foi frito no mesmo óleo que continha camarão, ele desenvolve um angioedema incrível. Isso se dá pelos processos de contatos repetidos. Isso é importante considerar na aula de hoje. Então, veja que nessa minha imagem, a gente já conclui que o papel do Allegra, da fexofenadina, não é zerar o placar, não é curar uma pessoa da alergia, mas nós temos aqui uma substância capaz de atenuar, de frear respostas relacionadas aos processos alérgicos. Mas é pouca a contribuição da fexofenadina num linfócito B, numa célula apresentadora de antígeno, ou tampouco num próprio mastócito para que ele não libere a histamina. O conceito de antihistamínico é de bloquear as ações da histamina que já foi liberada. Então, fazendo uma analogia aqui simples para você que é paciente, entenda que o papel da fexofenadina é atuar apenas como um escudo e que a gente não pode abolir as propostas de não me expor novamente ao conteúdo que eu já sei que é alergênico. Então, se você é o apreciador de camarão, mas teve um quadro alérgico, faça de novo a exposição. Eu tenho alguns amigos que são meio teimosos, falam, não, deixa eu desafiar aqui o sistema, e às vezes passa grande aperto por essa ideia de se expor novamente e achar que nada vai acontecer. Ok? Muito bem. Depois eu falo sobre a dessensibilização. Vamos caminhar aqui primeiro para você entender o processo normal, né, da resposta imunológica. Então, aqui colocando uma analogia, a mesma ideia, mas colocando agora o sistema respiratório, houve a apresentação do antígeno para o linfócito T. Esse linfócito agora vai lá e estimula os linfócitos B a produzirem anticorpos do tipo IgE, os quais vão ficar aonde? Opa, vão ficar ancorados na membrana. Não estou aqui mostrando uma imagem diferente, não. Apenas a gente está vendo de uma forma animada o processo que ocorre. O IgE agora ancorado pode estimular os grânulos, contendo aqui os mediadores, aqui dentro que fica a histamina, e ela vai ser então liberada. Espera aí. Se eu me expuser de novo ao mesmo alérgeno, a poeira, o pólen, a picada de abelha, aí a chance de liberação de histamina é muito mais intensa. E aí, existem receptores para ela. É a primeira vez que a gente fala aqui hoje o termo receptor para a histamina. Qual o nome dele? Receptor H1. Na aula de hoje, a gente vai trazer um foco muito maior para receptores H1, que estão envolvidos diretamente com os processos alergênicos. Tá bom? Vamos lá. Quando então se liga no receptor H1, vai existir agora uma resposta intensa de vasodilatação e aumento da permeabilidade capilar, exagerando então os quadros aqui de edema. Perceba que o encaixe que aconteceu do anticorpo lá no mastócito é na porção chamada FC do anticorpo, como o Ricardo aqui lembrou. E o que está ligado ao alérgeno é a porção chamada FAB. É isso mesmo. Muito bem. Então é bom lembrar que nesses processos de alergia,
Também pode acontecer os quadros alimentares, né? Por ovo, por leite, por trigo, por soja. Pelo amor de Deus, não é alergia à lactose. Lactose não é capaz de induzir alergia, e sim as proteínas do leite, tá bom? Então ninguém vai fugir de uma alergia às proteínas do leite tomando leite sem lactose. Completamente diferente. Então, leite, trigo, soja, castanha, peixe, amendoim, frutos do mar, todos podem desencadear o mesmo processo que a gente contou aqui. Então, não importa se é via respiratória, se é via cutânea, também pela via do trato gastrointestinal. Toda essa manifestação pode acontecer, inclusive, posso ter inicialmente uma exposição pelo trato gastrointestinal e ter agora essa produção de IgE já patrulhando o organismo inteiro. Então, se eu tiver uma outra exposição por outra via, posso também ter um quadro alérgico. Tá bom? Vamos aí nessa viagem. O pessoal fala, perdi muita coisa. Não, começamos há pouco. Vamos juntos aqui nessa grande viagem para entender a fexofenadina. Nossa, professor, que imagem! O pessoal da comunidade vai ter acesso a todos os nossos artigos que endossam essa aula, mas só para chamar a atenção que o que a gente conversou aqui não é uma mensagem antiga. Revisões da Nature mostram o mesmo processo. De novo, aqui, ó, o alérgeno, havendo a apresentação do antígeno, nós temos aqui linfócitos TH2, a participação, sim, dos plasmócitos para a produção de IgE, e agora esses mastócitos que se encontram sensibilizados. O estímulo mediado, de novo aqui, ó, que bonitinho, ancorado tanto no mastócito quanto no basófilo, havendo a sensibilização. Aí com isso, amigo, histamina é um participante. Nós temos prostaglandinas, leucotrienos, e o Allegra não é capaz de atuar em todos, apenas na histamina. E ele vai ter efeitos, então, para causar prurido, para gerar vasodilatação, como eu falei, e ativar também células do sistema imunológico, tá? Então, para aqueles que falam, para mim não funciona muito bem não esse fármaco, acho que ele não é tão bom assim. Veja, para o que se é proposto bloquear a ação da histamina, ele tem boa participação. O lance é que nós temos outros atores da história. E que, se for necessário bloquear a liberação de tudo isso, nós precisamos fechar a boca do mastócito. E aí o papel não vai ser da fexofenadina, mas podem ser a participação aqui dos corticosteroides. Então, o uso de prednisona, de budesonida, de mometasona, de dexametasona podem ser bem-vindos. Mas o nosso foco da aula de hoje é chamar a atenção principal para o papel da histamina e como ela pode ser bloqueada. Tá bom? Muito bem. Então, a fexofenadina está aí no mercado já há quase 30 anos no Brasil. Nós temos aqui várias marcas, então não é para fazer propaganda de ninguém. Mas o produto de referência é o Allegra. E que alguns ainda têm dúvida, né? Aqui, principalmente pacientes, por favor, esse D. Esse D em homenagem ao efeito descongestionante que vai ser provocado pela associação com pseudoefedrina, tá? No meio da aula eu vou contar para vocês qual é o papel dela e que interação é, ocorre com a fexofenadina e se isso é bom ou ruim. Aí vai depender do tipo de paciente. Mas lembra que essa formulação ela está sob venda com prescrição médica. Ela precisa de maior controle, até porque a pseudoefedrina tem alguns riscos, principalmente na área cardiovascular e relacionado com distúrbios do sono. Então, apesar do Allegra não causar sono, a associação com pseudoefedrina pode causar insônia. Então, migrar para outro problema que a gente não deseja, tá bom? Ao longo, então, dos anos, vemos aqui, ó, o Brasil foi tetracampeão em 94 e ninguém conhecia o que era o Allegra, a fexofenadina. Então, nós temos aqui uma viagem de 30 anos, não é isso? 30, da fexofenadina. Então, como tudo começou? Então, prepara agora, senta, que lá vem história. Vamos juntos. Primeiro, contando para vocês quem foi que falou essa história de alergia primeiro. Isso é do século XIX, XVIII, XVII? Deixa eu contar para você a primeira vez que houve uma descrição sobre um quadro alérgico. Está aqui, ó. Foi com o faraó, que foi picado por uma abelha. Então, a descrição inicial foi 2.600 anos antes de Cristo. Primeira vez, mas ninguém falou o termo, claro, alergia. Depois, somente no século XIX, é que John Bostock toca no assunto de rinite alérgica no momento da primavera, e dá-lhe o nome, inclusive, de febre do feno.
mas ninguém sabendo ainda o que é histamina, o que é mastócito, nada disso. Somente o termo febre do feno. Em 1868, veio uma descoberta de que no escarro de pacientes continha grandes quantidades de eosinófilos. Opa, então uma informação aqui que fica marcada. Somente em 1906, olha aí, no século XX, houve a primeira proposta do termo alergia, que na etimologia quer dizer uma reação diferente, né? Diferente do convencional, exagerada, exacerbada. E aí acabou sendo cunhado mesmo esse termo. Em 1911, a primeira aplicação de uma tentativa de imunoterapia a fim de tratar essas alergias, até porque não havia nenhum anti-histamínico nessa época. Então se observava o problema, mas não tinha qualquer solução. Aí chega a primeira descoberta dos agentes hormonais. Quem? Edward Calvin Kendall. Quem foi esse cara? Prêmio Nobel de Fisiologia em 1950, nada mais nada menos descobriu o papel do cortisol lá na suprarrenal. Ele mesmo. Então, naquela época, o tratamento de qualquer quadro de alergia vinha com os corticoesteroides. É. E aí, quando que passou a ser com os anti-histamínicos? Tudo muda 2 anos depois, com um outro médico chamado Daniel Beauvais, um francês, que também ganha o Prêmio Nobel em 1957, quando ele sintetiza pela primeira vez um anti-histamínico artificial, que foi a prometazina. Opa! Ô, Beauvais, obrigado, hein? Porque a partir do Fenergan, então, veio uma grande quantidade de antihistamínicos, antipsicóticos, antidepressivos tricíclicos, tudo derivado aqui, ó, de um antihistamínico. Interessante que ele descobre o papel desses fármacos, mas ainda não se conhecia o que era histamina. Só foi em 53. Ninguém sabia o que era IgE, pessoal. Isso foi descoberto por japoneses em 66. E aí, nesse grande avanço de 66 para frente, veio uma grande gama de antihistamínicos, mas todos eles lotados de efeitos adversos, porque muitos causavam sonolência. Eram chamados antihistamínicos de primeira geração. Então, você que já ouviu falar em difenidramina, dexflofeniramina, clofeniramina, esses presentes nos antigripais, a maioria deles é de primeira geração. Peraí, a fexofenadina. Não, ela é de 94. Presta atenção. Eu vou falar até aqui de uma outra hipótese que hoje está sendo novamente revisitada e respeitada, que é a hipótese da higiene. Como assim? Ah, que eu vejo muita criança cheia de alergia. Criança que o dia inteiro tem rinite. Termina uma, migra para outra, sinusite, começa o nariz escorrendo o tempo todo. É criança que vive o tempo todo no tapete, soltando pipa no ventilador em casa, presa, sem exposição ao sol, sem contato com a natureza, com terra, com irmãos, com amigos. Trocar microbiota. E a literatura tem mostrado que isso tem todo sentido. Aqueles que têm mais acesso, né, às coisas da rua tendem a ter uma resposta alérgica mais atenuada. Quem ficou muito blindado, vivendo em redomas, passa a ter respostas TH2, né, ou seja, humorais, com muita histamina, de uma forma exagerada. Essa teoria, ela nasceu em 89 e nos últimos anos tem sido revisitada, né? É a chamada vitamina S. É essa aqui que o Cláudio Razzi citou. S de sujeira, ok? As imunoterapias têm avançado também, mas é fato que o consumo dos antihistamínicos ainda continua muito alto no mundo. E assim nós temos uma gama de vários representantes, eu vou me ater aqui ao nosso assunto de hoje, que é a fexofenadina. Está ela aqui, ó, no meio, faz parte da família das piperidinas. Quem delas aqui você conhece muito na farmácia? Loratadina, ó, desloratadina, recentemente bilastina e ebastina, umas que, peraí, terfenadina, essa aqui eu usava. Quando eu era criança, se meu pai estiver assistindo aqui a aula, ele vai lembrar do Teldane. Teldane que hoje não existe mais, a terfenadina, mas quem veio no lugar do Teldane foi a fexofenadina. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Tem uma historinha nesse fato aqui, muito relevante para a aula de hoje. Por que que o Teldane foi embora e a fexofenadina assumiu esse comando? Vamos ver. Então, a grande vantagem da fexofenadina é que ela possui grande afinidade pelo receptor H1.
o receptor da histamina. E ele acaba não ligando nos outros receptores, como os antigos. Os antigos começam a respingar em receptor da acetilcolina, da adrenalina, de serotonina e também bloqueadores de canais de potássio. Então, a classe mais antiga facilita, por exemplo, quadros de arritmia, facilita aumento do apetite, facilita quadros de hipotensão, palpitação, boca seca, constipação. Puxa vida, não é legal, né? Então, que tal optar por fármacos que sejam mais seletivos? E aí entra a fexofenadina como uma luva na década de 90. Vamos ver como é que isso aconteceu, né? Então, olha só. Isso aqui é um cinzeiro, que na época era uma propaganda cinzeiro, galera, para os médicos. Imagina ter no consultório um cinzeiro com o nome Teodani e veja que existe aqui uma mensagem. Aqui lembra um receptor, né? O fármaco ligando, que é o Teodani de terfenadina, se encaixando no receptor H1. Era um fármaco de sucesso na época, porque o Teodani, ele liderava na década de 80 a ideia de não causar sonolência, não era como os demais. Já estava no grupo dos de segunda geração, e aí o consumo foi muito alto. Então é bom a gente revisitar a história, porque quando eu trago alguns alertas e alguns ficam com raiva de mim lá no Instagram, quando eu falo a respeito do Ozempic para a gente ter cautela e acompanhar ao longo do tempo, é porque nós temos uma gama de experiências, de de fármacos que foram lançados no mercado. Vinha muita pompa, mas logo depois uma certa decepção. Algumas decepções foram assim, totalmente inesperadas, mas algumas era só contar o tempo porque ia dar problema. E o do Ozempic, a gente fica sempre aqui alerta. Mas voltando para a nossa conversa, hoje, do Teldani, olha como é que era a propaganda da época. Fora do Brasil era Seldani, mas é a mesma coisa, terfenadina. Aí tem uma noiva, né, provavelmente aqui no casamento, e lotada de flor em volta. Para dizer o seguinte, ó, ela só está conseguindo resistir aqui ao pólen porque ela está tomando a terfenadina. Eu fiz questão de trazer, inclusive, uma propaganda da época. Observa, na cena. Eu tenho aqui um casal, ambos com rinite, às 6h55 da manhã. Aí eles vão trabalhar, eles compram o Teldani. Agora, olha, todo disposto, ela toda disposta, 11h30, 3 da tarde, os dois trabalhando, todos dispostos. E aí, no final do trabalho à noite, ao se encontrarem, olha aí, um beijinho sem sonolência e detalhe, ele levando um buquê de flores para ela. Então, na época, nós temos aqui um prato cheio para falar: meu Deus, a terfenadina é sensacional. Mas aí aparece em 93 uma publicação no Clinical Investigation, JAMA, falando sobre o potencial de cardiotoxicidade da terfenadina. É claro que nessa época, o Brasil, assim como eu, como criança, tomava terfenadina pra caramba. Morava em São Paulo, problema de poluição, eu lembro que eu fazia uso de Teldani. Mas as publicações aparecendo, essa aqui na época eu não tinha a mínima noção que ia fazer farmácia, né? Mas olha o que já existia em 93. Terfenadina tem essa estrutura química. Procure para mim a diferença entre terfenadina e essa aqui, ó, terfenadina carboxilato. O nome já está dizendo. O nome já está dizendo a diferença. Essa pontinha aqui, ó, carboxilato. Tiago, por que você está sendo assim tão detalhista? O negócio tá meio chato aqui, você não falou ainda da fexofenadina. Preparei todo o terreno para você entender isso agora. Na época, a fexofenadina não tinha esse nome que a gente falou. A fexofenadina é o metabólito da terfenadina. É esse aqui, ó. De modo que nessa publicação foi mostrado que a terfenadina, o Teldani, e a quinidina podem bloquear receptores de potássio, podendo causar quadros de arritmia. Ao passo que o metabólito da terfenadina não tinha afinidade pelo canal de potássio. Uau, isso aqui foi um grande diferencial. É claro que a indústria farmacêutica começou a voltar os olhos para um fármaco que poderia ter ação antialérgica, mas sem causar os riscos de arritmia. Então surge agora o quê? A proibição do Teodani. Eu trouxe aqui para você uma mensagem. Essa aqui foi nos anos 2000. Foi quando foi proibido o Teodani no Brasil.
Aqui, ó, 11 de 30 farmácias da cidade continuam comercializando remédios vetados pelo Ministério da Saúde. Dia 17, Ribeirão vende antialérgicos proibidos. E olha lá a caixinha do Teodani. Não pode vender mais. Então, aquele restinho, né, de lote. E hoje a gente não vê mais terfenadina. Por quê? Por conta do risco de arritmia. Então vamos alinhar agora aqui as coisas. Por que foi proibido? Porque tivemos casos de arritmia também no Brasil. E me chama a atenção esse texto. A Anvisa tinha acabado de ser criada, né, em 99. Eu vou ler aqui o texto para você. Ó. Segundo a Anvisa, os medicamentos foram proibidos porque associados a antibióticos podem causar arritmia cardíaca, mesmo em pessoas que não tenham apresentado problemas. Os efeitos desses remédios em pessoas cardiopatas ou com distúrbios hepáticos são mais graves, podem levar à morte súbita. Peraí, vamos alinhar uma coisa aqui. Antibiótico? Então quer dizer, se eu tomar terfenadina com amoxicilina, eu posso ter arritmia? Não. Se eu tomar com meropenem? Não. Se eu tomar com azitromicina? Não. Peraí, mas que tipo de antibiótico é? Agora você vai entender a parada. Por que que a terfenadina foi proibida? Por conta de uma interação medicamentosa mal interpretada. Pacientes na época faziam uso de terfenadina, mas poderia ter uma prescrição associada com um antibiótico, como a eritromicina, a claritromicina, ou cetoconazol e itraconazol, dois antifúngicos. Uau! Esses quatro inibem a biotransformação, a conversão de terfenadina em fexofenadina. E diante disso, o acúmulo dela, de terfenadina, aumenta o bloqueio de canal de potássio, desencadeando quadros de arritmia cardíaca. O que que a indústria farmacêutica fez? Presta atenção. Olha a estratégia. Ah, a terfenadina tem sido o problema, hã? A gente, então, retira do mercado, obedece, então, a orientação, inclusive de outros países, como o próprio também FDA, e agora disponibiliza no mercado um fármaco que continua com a sua ação antialérgica, mas ao mesmo tempo é capaz de poupar a função cardíaca. Tá vendo que legal? Então aqui, ó, a Marli fala, nossa, como botavam medo para mim na época da terfenadina. Mas eu queria saber de vocês, quantos aqui na aula, ao vivo comigo, tinham ideia de que o famoso Alegra nada mais é do que um metabólito ativo do antigo Teodani. Ó, de novo, a fexofenadina, que é o Alegra, nada mais é do que um metabólito da terfenadina. Então ela não foi sintetizada do zero, não, foi uma observação ao longo do tempo e percebeu que o metabólito é tóxico, ou a terfenadina não é, voltando, a terfenadina é tóxica, mas o seu metabólito não é, porque não bloqueia canal de potássio. Entendido? Então a terfenadina era profármaco? Opa, não. Nesse caso aqui, a terfenadina, Adriana, também tinha função biológica, é que ela gerava um metabólito ativo, tá bom? Então, o conceito de profármaco a gente só traz quando essa substância ainda não tem função, mas quando ela é convertida, ela passa a ter atividade, como, por exemplo, a codeína. A codeína não tem ação analgésica, ela é convertida em morfina para ter função. Então, a codeína é um profármaco, tá bom? Claro, professor, isso é novidade para minha pessoa. Vamos junto aí que vai ter mais novidade na aula de hoje. Então vamos agora para características químicas e farmacocinéticas da fexofenadina. Ela tem um peso molecular alto, mas pode ser absorvida por via oral. Um bom coeficiente de partição, óleo-água, mistura em óleo e água. E a sua biodisponibilidade aí, ó, se tomado com água, chega a 33%. E eu preciso fazer aqui um lembrete. Mas por que essa frescura de tomar com água? Porque houve uma surpresa nas pesquisas quando se entendia detalhes a respeito da fexofenadina. Qual foi o detalhe? Tá aqui, ó. Suco de fruta. O quê? Achavam que o suco de toranja, o famoso grapefruit, poderia aumentar a oferta da fexofenadina. Eles, nos ensaios, começaram a medir as concentrações com água, com suco de toranja ou grapefruit. E qual foi a surpresa? É que o grapefruit atrapalhava a absorção da fexofenadina. Falou, não é possível. Vamos testar então com outra fruta? Vamos testar com laranja. Também atrapalha. Meu Deus, suco de maçã.
também atrapalha. Então é por isso que, inclusive, as bulas da fexofenadina orientam para que ela não seja administrado próximo de sucos de fruta. E a gente pode ampliar isso para outros tipos também ricos em flavonoides. Mas o que a literatura mostra de forma mais robusta são esses três: maçã, laranja e o grapefruit. Havendo uma queda na absorção substancial, em torno até de 60% a 70%, e o motivo está aqui. A passagem da fexofenadina nos enterócitos depende de um canal chamado de OATP, que é uma proteína que passa ácidos orgânicos. Ácidos orgânicos. Então, no momento de passar por aqui, a presença de alguns componentes do suco de fruta bloqueiam esses canais de OATP. Sugere que sejam os flavonoides. Esse bloqueio diminui, então, a chance de absorção da fexofenadina. Resumindo, quem está aqui comigo? Dá tempo de você compartilhar e chamar mais gente para aula, tá? Mas o ponto é, sucos de fruta, se administrados juntos com a fexofenadina, podem reduzir a sua absorção até 70%. Então, com muito carinho, que eu falo aqui para alguns colegas, que falam, não, não compre genérico, só compro de marca, porque uma variação de 5% já pode ser importante para a sua resposta. E você agora engole um sapo de não falar para o paciente qual é o tipo de suco que ele tem que tomar. Nesse caso, não pode tomar nenhum suco. O ideal é que seja com um copo de água cheio, para não haver bloqueio dos receptores chamados OATP. Ok? O de uva também. Alguns chás, é bom lembrar também isso. Alguns chás, como chá verde, também podem atrapalhar a absorção. Resumindo, enquanto a gente não consegue exaurir qualquer tipo de fruta nesse processo, a conduta é peque por excesso, água e nada mais. Ok? Pelo menos aí com um espaço de 40 minutos antes, ou então aguarda 2 horas depois, tá bom? Para tomar o suco. Ok, trazendo então a prova aqui para vocês, quem gosta, né? Olha aí, fexofenadina se tomar com suco de maçã ou de laranja, uma absorção aqui de em torno de 400, e quando era água ia para 1.600. Então, estou aqui provando para vocês que esse impacto, inclusive, já foi medido por artigos aí antigos, tá? E tem revisitações aqui, artigos de revisão recentes que endossam essa mesma proposta. Continuando a história da absorção, ela atinge aqui a sua concentração máxima em até 3 horas, possui um bom volume de distribuição, mas só para você comparar com outros antigos, como a hidroxizina e a prometazina, aí ela perde de lavada. Então, é por que alguns dermatologistas, clínicos gerais, né, na hora de tratar quadros de alergia de pele, acaba optando por hidroxizina e prometazina, porque elas se distribuem mais do que a fexofenadina. A gente tem a prova, inclusive, aqui. Quanto maior a difusibilidade do fármaco do sangue para o tecido, maior então a resposta cutânea, que pode de fato ser mais expressiva. Mas os efeitos adversos de hidroxizina e prometazina vão ser maiores. Tá bom? Ligação à proteína plasmática em torno de 60% a 70%. Isso mostra que não vai ser um fármaco facilmente dialisável em quadros de intoxicação. Ainda bem que a fexofenadina tem um amplo índice terapêutico. E a meia-vida em torno de 11 a 16 horas, fazendo com que sua posologia possa ser, de fato, uma vez ao dia, né, nas doses de 120 e 180 miligramas. Sofre mínimo metabolismo hepático, a maioria dos fármacos são expulsos pela própria glicoproteína P e saem nas fezes. Olha só, não é comum vermos isso, né? A maioria dos fármacos que a gente dá aula aqui, vocês veem que a excreção maior é na urina. E nesse caso, a fexofenadina, em torno de 80% eliminado nas fezes. Tá bom? O problema aqui, Mona Lisa, não é com a vitamina C, são com os flavonoides. Tendo apenas a vitamina C, não há um impacto, mas a gente sugere que seja mantido a água, tá bom? Ao invés de administrar junto com vitamina C. O suco é interferente na absorção da classe de segunda geração? Não, somente com a fexofenadina. Não estenda isso para ibastina, para loratadina, tá? Isso é uma realidade para a fexofenadina, ok? Agora uma coisa importante. Estamina não pode vir à sua cabeça apenas a ideia de alergia. No sistema nervoso central, a estamina também tem uma função muito importante, que é manter alerta. Ela atrapalha, de fato, a situação de sonolência, ela mantém você em vigília plena.
Não é somente ela, né? Então deixa eu colocar aqui bem pequenininho. Eu vou ficar aqui embaixo e você vai, ó, vou ampliar para você aqui o encéfalo. Essa região, chamada de formação reticular, nós temos vários neurotransmissores envolvidos, como serotonina, norepinefrina, acetilcolina, dopamina e a histamina. Então, eu tenho 5. 5 neurotransmissores muito importantes para manter você em alerta. De modo que, quando nós bloqueamos o receptor da histamina lá na formação reticular, a chance de sonolência vai ocorrer. Então, por que que antialérgico causa sono? Os antialérgicos que bloqueiam o receptor H1 e atravessam a nossa chamada barreira hematoencefálica vão causar sonolência. Então, por que que os antigripais no Brasil é muito comum isso? Porque a maioria são os de primeira geração. Dexclofeniramina, difenidramina, ok? Se eu opto, então, por fexofenadina, por exemplo, eu sou um piloto de avião, estou com um quadro de rinite, não posso comprar qualquer antigripal ali na farmácia do aeroporto. A opção seria, se for o caso, o uso da fexofenadina. Tá bom? Então vamos ver isso aqui. Como é que eu posso provar por que que a fexofenadina não atravessa a barreira hematoencefálica? Tem como? Quem gosta de farmacologia vai agora entender o motivo. Que eu vi muito vídeo no YouTube, o pessoal fala cada coisa. Não, porque a fexofenadina não atravessa, porque ela é pouco lipossolúvel. Você acabou de ver comigo que ela tem um log de P de 3. Ela tem um bom coeficiente de partição. Não seria esse motivo. Eu vou mostrar para você dois motivos importantes pelo qual ela não atravessa facilmente a barreira. Olha comigo. Olha que legal. Primeiro, olhando a estrutura da fexofenadina, ela pode conter cargas. A fexofenadina tem 2 pKa's, um em torno de 4 e outro 9. Tiago, eu não lembro muito bem isso. pKa é o valor de pH, onde eu tenho 50% dessa primeira forma e 50% da próxima. Se o pKa aqui é 9, em pH 9, as duas aqui formas estão na mesma quantidade, 50 e 50%. Pergunta: qual é o pH do cérebro? Ou do líquido cérebro espinhal? Vou te ajudar. Está aqui, ó. O pH do líquido cérebro espinhal é 7,4. O que eu quero dizer com isso? É que quando a fexofenadina chega ali perto, no sistema nervoso central, ela vai estar na forma, ó, ionizada. Muito bem, Tiago. Ionizada. Por estar ionizada a fexofenadina com carga positiva e negativa, a chance de travessia da barreira hematocefálica não ocorre. Então o primeiro motivo está explicado. Ô professor, mas no caso da terfenadina, a terfenadina ela perdia o grupo carboxila. Então ela teria até mais chance de atravessar. Então, entre o teodane antigo e a fexofenadina, realmente o metabólito fexofenadina atravessa ainda menos a barreira hematoencefálica. Agora, com mais um detalhe. Quando então a gente compara todos os representantes, você vai ver que na lista a fexofenadina só perde para quem? Para a olopatadina e para a bilastina, que, com todo respeito, é mais uma forçação de barra da indústria do que um efeito mesmo que passa a ser clinicamente relevante. Porque se você comparar aqui o efeito não sedativo, veja, as barrinhas elas se encontram. E existe também aqui uma margem de erro. Agora, se eu comparar fexofenadina com hidroxizina, opa, meu Deus, o efeito sedativo aqui é muito maior, uma vez que ela atravessa bastante a barreira hematoencefálica. Então, essa figura aqui, quem quiser printar, ela é muito importante para você. Para você ter uma ideia da escala, quem é que tem maior e menor chance de sonolência? A galera da segunda geração, realmente, são os mais não sedativos. A galera antiga, olha aqui, ó, difenidramina, puxa vida, presente aí nos antitussígenos. Clofeniramina nos antigripais. Meu Deus, olha aqui, como é que um sujeito desse, que está dirigindo um carro, dirigindo Uber, vai pegar a estrada e está gripado e toma clofeniramina? Não, evita, por favor, né? Então, quanto mais ionizado, menos atravessa isso a barreira hematoencefálica. E aí, gente?
Libertador ou não? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Eu fico aqui vendo, a gente estava com quase 700 pessoas ao vivo. Um grupo agora já abandonou. Agora eu quero saber, por que abandonou, né? Só se for paciente, porque se você é da área da saúde e não tiver interesse, por isso que eu estou te mostrando aqui que planeta você se encontra. Não é possível, né? Vamos lá. Então, comparando aqui com a terfenadina, você vê que a Fexo já tem menor chance de travessia por conta de maior ionização da sua estrutura em pH 7. Ok? Avançando. Quando a gente pega, então, maiores detalhes anatômicos de uma via aqui, ó, da barreira hematoencefálica, nós temos o sangue, as células endoteliais, as chamadas tight junctions, que são aquelas proteínas de adesão de uma célula com outra, de modo que não há buraco, não há fenestração. Então, quando o fármaco chega aqui, ele fala: eu quero passar, eu quero passar. Não passa, não passa mesmo. Porque nós temos uma barreira física e ainda mediada agora por astrócitos, por micróglia, por pericitos que não deixam passar qualquer coisa. E tem um detalhe agora. Por que que a bendita fexofenadina não atravessa? Vou te dar mais um motivo. Essa figura ela é libertadora. A fexofenadina até pode passar, galera, porque ela tem um log de P. O lance é que ela está ionizada, é difícil. Mas digamos que o que atravessar, tem chance agora de sofrer um tapinha e falar: vai embora, vai receber uma cadeirada. Oh, meu Deus. Vai receber uma cadeirada, sai! Perdeu aqui, ó. Passa agora pela glicoproteína P e vai embora, vai para lá, vai para lá. É a chamada glicoproteína P, que expulsa o fármaco. E como é que eu posso provar isso? Tiago, prova para mim. Prova que a fexofenadina, então, é um alvo dessa glicoproteína P que está presente aí na barreira hematoencefálica. Te mostro agora com o maior prazer. Olha que coisa, que experimento maravilhoso que foi feito com camundongos. Um grupo de camundongos que tinha glicoproteína P e um outro grupo que não tinha glicoproteína P. São os animais chamados knockout. Eles não expressam mais essa glicoproteína. E aí esse trabalho foi publicado em 2008, muito elegante, de modo a usar, olha aqui, grupo que expressa glicoproteína, mais mais. Quem não expressa, menos menos. Os animais que não expressavam a glicoproteína P tinham mais fexofenadina no cérebro. Uau! E quem tinha? Não passava. Olha a prova aqui, ó. Então, o papel da glicoproteína P blinda a chance da fexofenadina chegar no cérebro. Ou seja, essa fama hoje nossa de dizer fexofenadina não causa sono, porque não atravessa a barreira hematocefálica. Qual é a razão que você tem agora na boca para falar? Dois motivos. A fexofenadina se encontra na forma ionizada e, além disso, ela é alvo da glicoproteína P. Fechou? Outra coisa, terfenadina. Passa ou não? Mesma coisa, terfenadina também é alvo da glicoproteína P. De modo que os animais nocauteados deixava passar cantando e rodando a terfenadina, e detalhe, em maior intensidade do que a própria fexofenadina. Tá bom? Isso é a mesma coisa. Substrato é isso mesmo. Substrato é quem passa a ser alvo da glicoproteína P. Tá certo. Ok? Aqui mostrando ao longo do tempo, em exposição, olha lá, uma bomba de infusão de fexofenadina e ao longo de um dia, 3 dias e depois 168 horas, a oferta da fexofenadina era muito maior nos animais nocauteados. Sensacional, né? A propentazina atravessa com força, nossa, fácil, fácil, fácil. Ok? Então, interessante pensar nisso. Então, essa figura resume a nossa conversa hoje. Olha que legal, que privilégio. Você está agora comigo aqui, ao invés de estar abrindo páginas, livros, livros, eu já estudei para você. Eu estou condensando aqui uma série de informações que você, em 1 hora, passa a ser atualizado. A fexofenadina já não passa facilmente a barreira por conta da ionização e da glicoproteína P. Mas os antigos antihistamínicos, olha a linha aqui, ó, mais escura, a preta, passa com força. Por que passa? Porque é lipossolúvel, porque não é substrato da glicoproteína P, então vai passar com força e vai lá bloquear a via da formação reticular, causando sonolência, tontura, inclusive aumento de peso. Aumento de peso. Porque
o bloqueio da ação da histamina tem efeito orexígeno. Orexígeno. Obrigado, Juliane. Obrigado, querida. Vamos lá. Então, agora vamos para as características farmacodinâmicas. O que você tem agora na boca para dizer? Qual é o papel da fexofenadina? Aí você vai falar, ela bloqueia a ação da histamina. Vou colocar aqui um videozinho para a gente poder pensar junto. Ó, o papel da fexofenadina realmente é impedir que a histamina se ligue. E aí pode vir uma dúvida que por muito tempo ficou nas academias, nas universidades. Qual é o papel da fexofenadina? É atuar como um antagonista? Muitos artigos antigos falam isso, mas a gente sabe recentemente que a fexofenadina tem um papel de agonista inverso. Como assim? Explica isso, Thiago. Vamos lá. É que o receptor de histamina, ele tem uma atividade intrínseca, sem precisar de nenhum ligante. Ele pode ficar ativo e inativo sem nenhum agonista. Ora! Então tem hora que o agonista de histamina própria, né, histamina, pode aqui manter mais tempo esse receptor ativado, mas eu também posso ter fármacos que vão se ligar no receptor quando ele não está ativo. E aí, então a gente muda o conceito, a gente chama esse fármaco de um agonista inverso. Para ficar mais claro para você, deixa eu colocar aqui numa figura. Você está acostumado a ouvir agonistas, aqueles que exibem resposta, um agonista total. Aqueles que têm uma resposta parcial vão ser chamados de parciais. Os antagonistas que sozinhos não são capazes de estimular os receptores, eles apenas bloqueiam. Mas o conceito de agonista inverso é o quê? Quando ele encaixa no receptor, ele provoca o quê? Ele se liga ao receptor e reduz a resposta basal. Estou aqui só vencendo essa curiosidade, porque talvez vocês estejam lendo sobre ela e vai encontrar esse conceito. O que é agonista inverso? É diferente de um antagonista, que bloqueia a resposta produzida por outro fármaco ou por um ligante. Mas lembra que ele não atua nesse receptor que tem uma atividade biológica sem a participação de um agonista, tá bom? Então, só para ficar aí claro, mas nas meias palavras, num congresso, numa forma de treinamento no hospital, não é errado você dizer que ele bloqueia a ação da histamina. Só que o bloqueio não é como um antagonista, e sim como um agonista inverso. Tá bom? Então, colocando aqui em resumo, o papel da fexofenadina é ter um efeito, pessoal, periférico, bloqueando os receptores fora do sistema nervoso central, poupando os problemas de sonolência, de aumento de peso. E essa travessia não acontece, repito, pela mediação da glicoproteína P que precisa estar funcionante. Cabe aqui uma reflexão. Há trabalhos mostrando que pacientes com Parkinson, com Alzheimer, que sofreram acidente vascular cerebral, podem perder a integridade da glicoproteína P. Então, não ache agora um absurdo se porventura um paciente idoso, ao tomar fexofenadina, apresentar sonolência. Ok? Vou repetir isso. Não ache que o sistema nervoso central é blindável para todos os pacientes na mesma magnitude. Estou aqui falando, paciente com Parkinson, demência, acidente vascular cerebral pode sim perder a integridade, então vale a pena aqui a gente marcar maior vulnerabilidade à sonolência, inclusive com a fexofenadina, tá? Aqui lembrando que para situações de rinite, onde que ele vai atuar? Ora, se durante o quadro de rinite houve vasodilatação, o paciente respira mal. Então, o papel aqui é bloquear a ação da histamina a fim de evitar essa intensa vasodilatação. Tiago, mas pode não ser suficiente, né? O papel do bloqueio da histamina. Sim, a gente vai tentar então estimular os receptores alfa a fim de fazer mais vasoconstrição. E aí que entra o papel da pseudoefedrina. Pseudoefedrina. Já estou entendendo por que então a letra é D. D de descongestionante. A pseudoefedrina é capaz de se ligar em receptores alfa, também liga em beta, causando taquicardia, e além disso é capaz de expulsar mais neurotransmissores aqui da vesícula. Então, ela tem uma ação simpatomimética. E é claro que se é um paciente que já tem histórico de arritmia, de insônia, de hipertensão, ele infartou recentemente e agora tem rinite, não faça
né, a indicação aqui de Alegra D para essa pessoa, porque eu não posso aumentar a resposta simpática dela, tá bom? Boa pergunta aqui. Como é que eu sei que perdeu a integridade? Se já tem um histórico de AVC prévio, e se ele usar a fexofenadina e apresentar sonolência, não acho que isso é coisa da cabeça dele, né? Então tem algumas interações, Marcos, que a gente, entre aspas, paga para ver. Você não inicia, por exemplo, com a dose mais alta de 180 miligramas. Inicia com 120. E ao invés de fazer 2 vezes ao dia, uma vez ao dia. Então comece sempre no chamado step up, ou seja, a dose mais baixa e vai subindo de acordo com a necessidade. Ok? Aqui estão brincando que dá tênis pulsa. Vocês. Ai, ai, vamos lá, o bom humor. Então, quanto à intensidade de bloqueio, a fexofenadina atua muito bem. É claro que ao longo de 24 horas, há trabalhos que mostram que a levocetirizina e a própria desloratadina pode manter esse bloqueio por mais tempo, mas são compatíveis aqui na resposta entre 4 horas de uso. E a vantagem aqui no sistema nervoso central, o papel da fexofenadina é muito brando. Então, reafirmando aqui a nossa conversa já, desde a parte da cinética. Tá bom? A Paula falando aqui, ó, cadeirada para quem saiu da sala. Ai, ai, vocês são demais. Então, aqui colocando também quanto à queda psicomotora e cognitiva, fexofenadina, tem um impacto muito pequeno comparado aos de primeira geração. Em relação a tipos diferentes de quadros alérgicos, é verdade que a fexofenadina não atua em qualquer situação na mesma magnitude. Quadros de rinorreia e espirros, ela é mais atuante do que um prurido nasal, congestão nasal ou até sintomas oculares, como conjuntivites. Então é por isso que, em alguns momentos, é coerente a associação com corticoides inalatórios. Então, um paciente que está tomando, por exemplo, fexofenadina e foi lá e associou com mometazona, com fluticasona. Então, lavagem agora das narinas com soro fisiológico, depois faz 64 microgramas de budesonida em cada narina. Isso faz sentido, porque eu passo a bloquear a ação da histamina com a fexo, mas eu posso ter uma ação muito mais abrangente, estabilizando a minha torneirinha, que é o mastócito lá que está trabalhando igual um louco, liberando uma série de mediadores. Então, nesse caso, existe uma interação que pode ser benéfica, ok? Antileucotrienos, como o próprio montelukast, também pode ser útil. Aí vai depender de cada tipo de manifestação. Mas só chamando a atenção que esse excesso de histamina, o bloqueio promovido pela fexofenadina não vai ter a mesma repercussão em todos os quadros. Então, na oftalmologia, por exemplo, se usa muito cromoglicato, uso de corticoides, porque nem sempre a fexofenadina responde na mesma intensidade. Ok? Ah, Larissa aqui falando, uma aula dessa 0800 e o povo não agradece com um like, né? Pelo amor de Deus, né? Faça isso agora, então. Deixa o seu like aí e deixe também os comentários da aula aqui embaixo, tá? Isso ajuda muito a gente conseguir alcançar mais pessoas que, na hora de pesquisar sobre fexofenadina e Alegra, conseguem assistir essa aula com mais facilidade, tá bom? Vamos lá. Indicações terapêuticas. Para quem que ela vai ser uma alternativa interessante? Eu coloquei aqui na lista, ó, alívio de manifestações como rinite alérgica, incluindo espirros, obstrução nasal, prurido, seja no nariz, no palato, na garganta, nos olhos, rinorreia, ou também chamado de coriza, conjuntivite alérgica, com sintomas de lacrimejamento e vermelhidão nos olhos, e a famosa febre do feno, que pode ser causada de forma muito intensa nas primaveras, né, pelo excesso de pólen de algumas plantas, que isso se intensifica. Então, é verdade que existem quadros alérgicos que são sazonais, né? Durante a primavera, isso é muito comum. E um ambiente seco é um prato cheio para que essas manifestações aumentem. Ok? Alergias também da pele, como de urticária, erupções avermelhadas, que causam coceira. Agora, é lógico que se você está entendendo agora toda a aula, você percebe que a fexofenadina não é a mãe para resolver todos os problemas. Eu preciso me separar, me afastar do agente alérgeno. Então, se eu conheço quem é, se eu fiz uma anamnese bem feita, eu consigo ter ideia de quem foi o meu principal gatilho e evito a exposição àquela substância para não recorrer toda vez a
fexofenadina. "Ah, não, Thiago, mas eu ganhei meu ursinho do meu namorado, eu amo dormir com o meu ursinho, com a minha cortina". "Ah, você só troca a roupa de cama a cada 10 dias, né, quando vai para casa de novo da família". Não, não faça isso. Lembra, por exemplo, que os ácaros são os cobilhões aí de queratina, de tecido que você deixa na cama. Então, os ácaros que depois eliminam as suas fezes, ali pode ser um grande gatilho para a manifestação de rinites, onde simplesmente trocando a roupa de cama, você pode diminuir o consumo de fexofenadina, tá? Ah, quanto aos efeitos adversos, são simples. Efeitos adversos. Hipersensibilidade, curioso, né? Como é que um antialérgico pode causar alergia? A pessoa pode ter uma certa sensibilidade à molécula fexofenadina, produzir IgE contra ela, ela mesma estimular os mastócitos. Então, não é comum, mas pode ocorrer, cefaleia, náuseas e vômitos, tontura e sonolência, mas posso aqui revelar, é uma das poucas aulas que a gente pode dizer assim, é um fármaco de extrema segurança. O maior problema é estar usando um fármaco porque não tem uma boa higiene da sua casa, se expõe aos alérgicos com facilidade, mas é verdade que a gente não vai ver aqui casos de arritmias, casos de sonolência excessiva, não vai acontecer com a fexofenadina, tá? Inclusive aqui nesse trabalho, que foi muito elegante, foi avaliado medidas de desempenho de direção de quem tomava bebida alcoólica, de quem tomava Alegra, de quem tomava difenidramina e placebo. E foi visto assim, ó, em relação à distância, na habilidade aqui da direção, primeiro teste, a quem se aproximou mais do placebo foi fexofenadina. Colocaram algumas barreiras, obstáculo, para o motorista conseguir desviar. Quem se aproximou mais do placebo, de novo, foi a fexofenadina. O interessante é que a difenidramina se aproximou, sabe de quem? Do álcool. Em relação à outra manobra que o motorista tinha que fazer, vamos manter assim o carro em linha reta, né? A fexofenadina também foi que se aproximou mais do placebo. E detalhe, a difenidramina foi pior do que quem bebeu álcool. Caramba! Engraçado, né? A polícia tem bafômetro, mas não tem difenidraminamômetro. O que eu quero chamar a atenção é que nós temos uma visão muito enviesada de substâncias que podem atrapalhar a direção. Então é toda hora batendo na mesma tecla, álcool, álcool, álcool. Mas a gente tem antialérgicos presentes nos medicamentos para gripe que podem também diminuir a acuidade visual, aumentar a chance de sonolência e torná-lo com menor habilidade aí, ó, na hora de pegar a estrada. Por exemplo, pilotos de avião não podem, são proibidos de se expor à difenidramina. Agora, e os nossos motoristas de caminhão e companhia, né? Reflitam nisso. Contraindicações tem? Tem. Primeira, hipersensibilidade, de novo, grávidas e lactantes. Muita gente que me perguntando desde o início, e aí, grávida pode ou não pode? A recente classificação do FDA da fexofenadina é classificação B. Então, avaliando o risco-benefício, pode ser feito o uso de fexofenadina tanto em gestantes quanto em lactantes. É claro que é colocado na bula, evitar é uma contraindicação relativa. Não é absoluta, como, por exemplo, tetraciclina na gravidez, como isotretinoína, como losartana. Então, em relação à sua segurança, ela é boa, né? Ao longo dessa história de 30 anos, quantas mulheres tomaram fexofenadina e engravidaram? Nem sabiam que estavam grávidas e fizeram uso. Então, nesse follow-up, nós não temos aqui registros de má formação fetal por conta do consumo de fexofenadina, ok? Inclusive, na área da pediatria hoje, você vê crianças aí de 1 ano e meio fazendo uso e com extrema segurança, né? Qual é o problema? É que às vezes a mamãe não se deu conta quem é o agente alérgeno e aí passa a fazer uso toda hora da fexofenadina, e não é o que a gente quer, né? Mas sendo necessário, é um fármaco extremamente seguro e, de fato, não causa sonolência. Aliás, é isso que, inclusive, a própria indústria farmacêutica tenta convencer na hora da venda, dentre os concorrentes. É esse apelo de que, olha, teu filho vai usar, ele tem rinite, precisa de algum antialérgico, mas o desempenho escolar dele não vai ser comprometido. Então, a razão agora que está por trás da propaganda, você já sabe muito bem. É porque a fexofenadina em pH 7,4, ela é ionizada, não atravessa a barreira, e além disso, é um substrato
da glicoproteína P, ok? Não, Cláudio, ela não bloqueia receptor H2, ela é seletiva para H1. Beleza? Perguntas. Vou fazer algumas aqui e você vai me responder, hein? Nessa parte final da aula. Primeira pergunta. É possível tomar fexofenadina e analgésico juntos? É possível? Sim ou não? Vão me respondendo agora, hein? É possível. Não há interação entre fexofenadina e paracetamol, ibuprofeno ou dipirona, ok? É possível tomar fexofenadina e corticoides inalatórios? Eu expliquei na aula. Não há problema. Pode ser feito, inclusive, os corticoides inalatórios não têm efeitos sistêmicos. Então, é uma boa associação, que é um casamento interessante em quadros de rinite, ok? Tem interação com álcool? Não tem. É claro que isso não é motivo, Fernando, para dizer pode beber à vontade. O problema é do álcool sozinho, tá? Aumenta a chance de náusea, a sonolência vai vir por conta do álcool, mas de fato não é uma contraindicação dizer não vou beber porque estou tomando fexofenadina. Não, não há esse motivo, ok? Mas o ideal é que não beba, mesmo se não tomasse nada, né? Pronto, falei. É possível tomar fexofenadina e antigripais juntos? Aí nós temos um problema. Porque os antigripais, a maioria deles, quando inclusive está escrito lá noite, ele já tem antihistamínico. Essa semana, inclusive, mandaram para mim aqui uma mensagem: Tiago, atende minha vovozinha. Ela está tomando loratadina, tomando prednisona e tomando COID-D. Pô, COID-D já tem dexclofeniramina. Para que você fez 2 antihistamínicos? E aí eu falei: como é que tá sua avó? Dorme o dia inteiro. Falei: e toma mais alguma coisa? Canabidiol. Falei: pelo amor de Deus, não faça isso. Interessante que na prescrição ainda tinha não somente a marca, mas as substâncias ativas escritas. Isso é um equívoco para uma senhora de 84 anos. Pelo amor de Deus. Né? Fexofenadina serve para cinetose do viajante? Pode ser interessante, porque ela vai atuar na zona de gatilho do vômito, uma vez que é uma região desprovida de barreira hematoencefálica, tá? Conquanto o Vonal, a ondansetronina, também poderia ser uma opção. Ela é seletiva para receptor H1. H1. É possível tomar fexofenadina e cetoconazol juntos? Aí a gente sugere que evite, porque o cetoconazol pode atrapalhar um pouquinho o restinho da fexofenadina que pode ser biotransformada pela CYP3A4. Mas, repito, que nem se compara aos problemas que existia com a terfenadina. Aí ela que acumulava e causava arritmia. Lembra que a fexofenadina, ainda bem, não bloqueia canais de potássio. Então, não há risco de arritmia com o metabólito da terfenadina. Beleza? Aqui já falou, nossa, já vi com dexclofeniramina e loratadina. Não, isso aqui é bobagem, né? Coitado da avó, é isso mesmo, isso mesmo. A maioria dos antialérgicos, há evidências, Ricardo, de que eles são agonistas inversos, tá? Mas isso é característica do quê? Do receptor H1, que já tem uma atividade fisiológica intrínseca sem o agonista estar ligando nesse receptor, tá bom? Isso é uma evidência aí mais recente, não muda muito o panorama de tratamento, né? Apenas conceitual, né? É uma classe aí que alguns anos atrás falava assim, agonista inverso a gente só vê em laboratório. A gente está vendo hoje que os antihistamínicos têm esse perfil, tá bom? Explicar o uso com os corticoides orais. Vamos lá. No início da aula vocês viram que eu mostrei o momento em que o mastócito degranula, ele libera histamina, prostaglandinas, leucotrienos. De onde vem prostaglandina e leucotrieno? Vem também do mastócito, via fosfolipase A2. Quando eu uso corticoides, eu suprimo a produção dessas duas substâncias. Eu consigo, inclusive, segurar mais o mastócito de não degranular. Os corticoides podem atuar nisso, mas a resposta é lenta. Então, quando o médico sugere o uso de corticoide com fexofenadina, ele já tem um olho, né? Isso eu estou falando do prescritor sagaz, que entende farmaco. Ele vai fazer a fexofenadina para bloquear os primeiros sinais da histamina. Mas quem vai garantir maior proteção a longo prazo vão ser, sim, os corticoides. Certo? Interação com estatinas. Não, com a estatina aqui não há qualquer interação de estatina com a fexofenadina. Tá bom? Nenhum problema. Ok? Então, fazendo com os lembretes. Precisa ajustar em pacientes com nefropatia? Não, a excreção é biliar.
Ah, e se for hepatopata? Também não, porque a fexofenadina não sofre biotransformação. É expulsa pela glicoproteína P. Tem problema na gravidez? Estou falando. Sugerimos não fazer uso de nenhum fármaco na gravidez. Agora, se for necessário por um quadro alérgico, a fexofenadina pode ser uma opção. Tem interação com alimento? Com alimento, no geral, não, mas não inventa sucos de fruta. Nem o suco, nem a própria fruta, né? Claro, chupei a laranja, comi maçã e vou tomar fexofenadina. A absorção tende a ser menor. Antiácidos também podem atrapalhar a absorção e também o chá verde, que eu já contei aqui para vocês. Tá bom? Acabei de falar aqui. Com alimento, não. Porém, frutas, cuidado. Corticoide age a nível celular e antistamínico em receptores? Corticoide atua a nível nuclear, lá no DNA, modula a expressão gênica, enquanto a fexofenadina bloqueia receptores H1. Beleza? Então, respostas aqui finais. Eu quero que vocês encaminhem essa aula para outros colegas que não puderam assistir ao vivo, tá bom? Alguns trabalhando, a gente aqui faz essa ajuda. Fexofenadina com antipertensivo? Pode, desde que não esteja associada com a pseudoefedrina. É a pseudoefedrina que aumenta a pressão arterial, ok? Se o paciente for alérgico à fexofenadina, qual a alternativa de antialérgico? Bom, ele pode ter uma alergia, Gustavo, à molécula fexofenadina e pode ser responsivo à loratadina sem alergia. Ele, nesse caso, não é uma reação cruzada que envolve um bloqueio de toda a classe, impedido de usar é, antistamínicos, tá? Então ele pode ter alergia à fexofenadina e responder à hidroxizina, por exemplo, tá bom? Obrigado, Thaís. Existem antialérgicos mais potentes? Potência, galera. Não confunda com eficácia. Se eu tiver um fármaco que eu gasto 10 miligramas para ter seu efeito antialérgico, é claro que ele é mais potente que a fexofenadina. Então, exemplo clássico aqui, eu estou usando 10 miligramas de loratadina. A loratadina é mais potente que a fexofenadina, porque eu estou usando 120 miligramas dela. Mas a resposta final vai ser a mesma. A eficácia das duas é a mesma. Então, isso pode ser uma artimanha para o momento da venda, de alguém que esteja interessado em falar, não, a loratadina é muito mais potente. Realmente, porque eu gasto menos massa para poder desencadear o efeito. Então, é por isso que o comprimido da loratadina é muito menor. Fechou? Então, se tem alguém com problema de deglutição, é uma alternativa. Beleza? Aqui, dobrar a dose em casos mais graves faria sentido? Já vi alguns alergistas. Sim, por quê? Num quadro mais grave, eu tenho uma liberação de histamina muito alta. Então, é por competição. Se tem muita estamina na jogada, vamos tentar bloquear o receptor com maior rapidez. E a gente, como tem um índice terapêutico muito amplo, não envolve aqui um risco de arritmia. Aliás, é por isso que é um medicamento hoje de acesso livre, né? Desde que não esteja associado à pseudoefedrina. Tá bom? Beleza. Obrigado, gente. Compartilha aí com colegas. Então fica aqui a nossa agenda também para a próxima semana, né? Eu digo, sexta para sábado, o ICTQ Station, um evento lá em Anápolis. Vamos estar juntos, Drauzio Varela, Ashley Amarino, Leandro Carnal, uma série de farmacêuticos aí de renome nacional. E na outra semana estarei em Chapecó, Santa Catarina. Tá bom? Obrigado por tudo e aguardo vocês para a aula também 168. Qual vai ser o tema? Você vai me ajudar a escolher. Mas espero que vocês tenham gostado aqui. Deixe seus comentários, se inscreva no canal, viu? E lembra que essas aulas ficam aqui disponíveis durante 7 dias. Depois vai para o grande acervo da maior comunidade de farmacologia do Brasil. Você que já é membro vai ter acesso para poder ler quantas vezes quiser também os artigos que endossam essa aula. Mas se você ainda não faz parte, aguarde as inscrições que vai acontecer no mês de outubro, durante a nossa série sobre farmacologia do sistema nervoso autônomo. Valeu? Um grande abraço. Fique com Deus.